bendito teu nome. Senhor, sabemos que nossas vidas, ó Deus, estão nas tuas mãos, Senhor. Sim, Senhor. Não temos temor, Senhor, porque tu estás conosco, Deus. Ó Senhor amado, ao dia da manhã, ó Deus, o que vem na frente, Pai, é tudo direcionado por Ti, ó Pai. Ó Senhor, Tu eres, Senhor amado, quem vai à nossa frente, ó Deus, que possamos, Deus Santo, ó Senhor, confiar cada dia mais e mais em Ti. Ó Senhor amado, Pai eterno, e não ter temor. Ó Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por cada vida que está aqui, ó Deus. Cada irmão que está aqui, ó Deus. Tua graça, Tua presença, Tua glória seja sobre cada um de nós, irmãos. Ó Deus, nesta hora, Senhor amado, para nossas vidas, nosso coração, o que Tu tens para cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém? Glória a Deus. Pode sentar-se. Dar boas-vindas para trabalhar. Está conosco nesta noite também. Deus venha abençoar e conceder todas as petições do seu coração. Em nome de Jesus. Hoje, o mundo está comemorando a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tinha uma palavra, depois mudei para outra, e ao final fiquei em Lucas, capítulo número 24, verso número 13. Lucas, capítulo número 24, verso número 13. Vamos estar meditando na palavra do Senhor. Amém? Amém. Amém mesmo? Glória a Deus, então. E diz a palavra do Senhor da seguinte maneira: E eis que 2 deles foram naquele mesmo dia para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios. E iam falando um com o outro sobre todas as coisas que tinham acontecido. E aconteceu que quando eles caminhavam juntos e arrazoavam entre si, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os seus olhos estavam impedidos para que não conhecessem a Jesus. Pai amado e meu Deus do céu, Senhor, nós queremos louvar-te, queremos adorar-te, meu Pai, e agradecer, teu Deus, por esta noite estar na tua casa. Senhor, estar aqui, Senhor, para render-te culto, meu Pai. Senhor, preparar os nossos corações também para participar da Santa Ceia, meu Deus. Oramos, Senhor Deus, por aqueles que não estão hoje, por outras causas, meu Pai, como de trabalho, por exemplo, que Tu venhas guardá-los, Tu venhas abençoá-los, Tu venhas, Senhor, protegê-los de toda sorte de males. Senhor, que Tu venhas falar conosco através da Tua palavra. Que seja Teu Espírito Santo ministrando sobre nossos corações. Que seja Teu Espírito Santo falando a nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então, caminho de Emaús. Emaús era uma cidade, uma aldeia, uma vila, que ficava, como diz a palavra de Deus, aqui que ficava 60 estádios de Jerusalém. Equivalente mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, a 11 quilômetros ficava a distância de Jerusalém a Emaús. Então era uma aldeia onde ali todo mundo já estava sabendo de tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém. Como Jesus ali foi crucificado, como Jesus ali morreu, e como agora estava sendo falado sobre uma ressurreição do Filho de Deus. Aquele homem que eles tinham matado, que os fariseus, saduceus, o clérigo religioso da época, decidiu então
crucificado. Mesmo Pilatos não estando de acordo, Pilatos não estando de acordo com aquela crucifixão, ele vai lavar as suas mãos e vai dizer que o sangue daquele homem justo não fosse sobre ele. E lá no capítulo 18 do Evangelho de João, nós vamos encontrar algo bem interessante, que quando Pilatos está interrogando a Jesus, Pilatos vai perguntar, entre outras coisas, para Jesus o que é a verdade. E logo aquele versículo continua dizendo o seguinte: e saiu Pilatos e foi ter com os judeus. E saiu Pilatos e foi ter com os judeus. Saiu Pilatos e foi conversar com os judeus, especificamente com os fariseus e os saduceus, para dizer para eles que ele não encontrava pecado algum, que não encontrava causa alguma para aquele homem ser crucificado. Não encontrava delito nele. Mas o que nos chama a atenção é que Pilatos não esperou a resposta do Senhor. Ele perguntou para o Senhor o que é a verdade, mas não esperou. Ele foi embora. Pilatos teve a oportunidade, assim como outros, e assim como nos nossos dias de hoje, pessoas que têm a oportunidade de terem a sua salvação, de terem a Cristo no seu coração, mas decidem então por outras coisas e deixam a Jesus sozinho. E viam ali então caminhando esses dois homens. Eles vinham para a aldeia de Emaús e diz que vinham falando um com o outro sobre todas as coisas daquilo que tinha acontecido ali. Como Cristo tinha sido crucificado, talvez eles vinham lembrando até dos milagres que Jesus tinha feito. Eles vinham ali conversando, mas mesmo eles falando, conversando de Jesus, eles tinham uma cegueira espiritual. Seus olhos ainda não tinham sido abertos. Muitos falam de Jesus, muitos pregam de Jesus, mas realmente não conhecem ao Senhor. Estamos falando de pessoas que estão cegas espiritualmente, pessoas que fecharam os seus olhos para a verdade. Assim como Pilatos não esperou a resposta da verdade, outras pessoas têm fechado os seus olhos para a verdade. E a verdade é que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A verdade é que Jesus morreu somente uma vez. A verdade é que Ele ressuscitou e que hoje Ele está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós que colocamos nossas vidas na Sua presença e pedimos perdão pelos nossos pecados. E Ele vai interceder por nós, é isso que diz a palavra de Deus. Lá em 1 de João, capítulo 1, a partir do 9, depois já no versículo 1 do capítulo número 2 de 1 de João. Se algum de nós tem cometido pecado, nós temos um advogado por nós que intercede por nós perante Deus, e esse é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Também João vai dizer que se algum de nós falar que não tem pecado, esse é mentiroso e está fazendo também a Deus mentiroso, porque nós pecamos. E ontem nós falávamos aqui que o pecado é errar o alvo, é algo involuntário, é como uma pessoa que vai jogar uma flecha, é como uma pessoa que vai dar um tiro num alvo, mas ela erra aquele alvo, ela erra aquele tiro. Por quê? Foi algo involuntário, foi um acidente, saiu para outro lado. Mas logo vem a iniquidade, vem a transgressão, vem a abominação, que são coisas que nós fazemos conscientemente. Então pode ser que todos os dias nós devamos, como disse o bispo Danilo hoje pela manhã, lá em Alegrete, todos os dias nós pecamos, todos os dias nós deveríamos pedir perdão ao Senhor. Por quê? Pelos nossos pecados. Talvez nós largamos uma pequena mentira no dia a dia. Pode acontecer? Claro que sim. Mas são aqueles que são conscientes da necessidade de ter um Salvador. São aqueles que são conscientes da necessidade de terem Jesus no seu coração. Ontem, eu vinha vindo ele dizer, faz uns dias, mas foi ontem, não me lembro se foi de manhã ou de tarde, que eu fui até a padaria e quando eu estava vindo, alguém me parou na rua e me disse, pastor, eu preciso de uma oração.
E ali estivemos conversando por um momento com um jovem ali. E ele pediu uma oração porque ele disse que o desejo dele é mudar de vida, é sair da situação na qual ele está. E me falou várias coisas mais ali. Mas, ao fazer o convite para ele vir conhecer a Jesus, a palavra é, ainda não, eu só preciso uma oração para que tenha uma porta aberta para mim, para que eu possa ter um trabalho, para que eu possa ter uma nova vida, uma vida estável, em outras palavras. Mas ele somente queria receber de Deus, mas não queria servir ao Senhor. E esses dois homens, eles vinham falando de Jesus. Falando de Jesus, todo mundo fala. A palavra de Deus nos diz: creis tu em Deus, lá em Tiago, creis tu em Deus, bem fazes. Porque os demônios também creem e tremem diante da presença de Deus. Se você crê em Deus, eu creio em Deus, o diabo também crê em Deus. E muitas vezes o diabo está sentado em uma dessas cadeiras que nós estamos aqui nesta noite. Ele pode vir e sentar-se aí em uma dessas cadeiras. Ele está dentro da igreja, muitas vezes está. Está através daquelas pessoas que estão cegas espiritualmente, que elas falam de Jesus. Até podem citar em versículos bíblicos, até podem fazer pregações empolgadas, até podem dar pulos no altar e gritar glória a Deus e aleluia, mas são cegos espiritualmente. Jesus disse que um cego não pode guiar a outro cego. E continua dizendo a palavra de Deus. E ele lhes disse: que tipo de palavras são essas que tendes uns com o outro, enquanto caminhais e estás tristes? O próprio Senhor Jesus vai questioná-los. O próprio Senhor Jesus vai começar ali um diálogo com eles. Mas iam, caminho a Emaús, a sua casa, na sua aldeia. Vinham falando sobre o que tinha acontecido em Jerusalém. E eles vão responderem para Jesus. E um deles, cujo nome era Cleopas, respondendo, disse-lhe: És tu somente um estrangeiro em Jerusalém, e que não soube das coisas que nela têm acontecido nestes dias? És tu somente um estrangeiro em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm acontecido nestes dias? Eles estavam preocupados com aquilo que tinha acontecido em Jerusalém. Talvez eles estavam defraudados em si mesmos. Eles estavam incomodados, estavam tristes, estavam amargurados. Porque eles vão dizer para Jesus aqui o seguinte. E Jesus vai dizer para eles antes. E ele disse: quais coisas? E eles disseram a respeito de Jesus de Nazaré, que foi um profeta poderoso em feitos e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os nossos governantes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Mas nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. E todavia, além do mais, já é hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Sim, e também algumas mulheres da nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, elas vieram dizendo que também haviam tido uma visão de anjos e diziam estar ele vivo. Isto era o que pensava este homem chamado Cleópas. É interessante porque eles eram dois. Um deles era Cleópas, o outro não aparece o nome. Um deles tem nome, agora o outro não tem nome. De que nós está falando isso? De que tem muitos ainda que precisam de ter uma identidade com Deus. Muitos ainda não alcançaram a conhecer realmente ao Senhor. O outro fica como um personagem anônimo. Quantas pessoas tem anônimas no mundo que elas creem em Jesus? Elas creem em Jesus e elas fazem muitas coisas totalmente no anonimato. Tem pessoas que pregam no anonimato, não são reconhecidas por ninguém, que fazem doações, que trazem ofertas
e trazem dízimos, tudo no anonimato. E ninguém absolutamente sabe delas, porém elas estão em determinado momento servindo ao Senhor. Agora, Cleopas vem questionando isso. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir Israel. O que eles queriam na realidade? O que o povo de Israel esperava de Jesus? Quando Jesus aparece, eles pensaram que Jesus iria libertar o povo do poder da ditadura romana. Era isso que eles queriam. Eles queriam que Jesus levantasse um exército e fosse a guerra contra os romanos. Judas Iscariote, talvez foi justamente isso com que fez que ele traísse ao mestre, porque ele queria provocar uma revolução. Judas pertencia a um grupo, a uma seita que existia ali, que eles eram os que formavam guerrilhas, formavam grupos de guerrilheiros para atacar aos romanos. E talvez ele, nessa desilusão, nessa expectativa que ele tinha a respeito a Jesus e não viu aquilo cumprir-se, então ele decide trair a Jesus. Agora, este Cleopas também, ele vem desiludido, vem amargurado, dizendo: nós esperávamos que fosse o Messias, mas não aconteceu absolutamente nada. Ele morreu, ele foi crucificado. E assim muitas vezes também acontece conosco. As pessoas, ou nós mesmos, criamos uma falsa expectativa a respeito a Deus. Criamos uma falsa expectativa a respeito a Deus quando nós pensamos de que Deus vai se submeter aos nossos caprichos, à nossa vontade, que Deus vai fazer aquilo que nós vamos determinar que Deus faça. Eu até acho engraçado quando uma pessoa diz: eu determino tal coisa no nome de Jesus. Quem vai determinar tal coisa vai ser Deus na minha vida e não eu mesmo. Eu não tenho o poder de determinar absolutamente nada na minha vida. O que eu tenho que fazer é entregar absolutamente toda a minha vida ao Senhor. E quando falo de toda a minha vida, falo de projetos, falo de sonhos, falo de tudo aquilo que pode abarcar a nossa vida. Até minhas tristezas, amargura, mágoas, tudo isso deve ser necessário ser entregado ao Senhor. Quando entregamos tudo isso ao Senhor, então o Senhor vai começar a determinar bênçãos sobre nossas vidas, se existir obediência e fidelidade ao Senhor. Quando existe obediência e fidelidade ao Senhor, as coisas acontecem. Agora, se não existir obediência e fidelidade a Deus, nós podemos orar, nós podemos gritar, nós podemos pular e não vamos receber absolutamente nada do Senhor. Mas, quando obedecemos ao Senhor e somos fiéis ao Senhor, e quando falamos de fidelidade ao Senhor, muitos medem a fidelidade de um homem, de uma mulher, de um cristão, pelos seus dízimos e pelas suas ofertas. Não, Deus não mide por isso, Deus mide pelo nosso relacionamento com Ele. Nossa fidelidade, aquilo que nós temos ali com Deus, essa cumplicidade, aquilo de contar os nossos segredos mais íntimos ao Senhor, de conversar com o Senhor, de falar com o Senhor, de caminhar lado a lado com o Senhor e, logicamente, ser fiel aos princípios estabelecidos por Deus. Quando nós quebramos um princípio, quando nós quebramos um mandamento, quando nós desobedecemos a palavra de Deus, quando nós questionamos a palavra de Deus, nós estamos deixando de ser fiel. E sabe o que acontece? Muitas vezes a bênção está ali tão perto para nós receber. Mas, devido a um motivo ou outro, nós nos rebelamos contra Deus e não recebemos aquela bênção. E aí temos que continuar tudo de novo. Imagina o povo de Israel. O povo de Israel estava frente à terra prometida. Eles estavam para entrarem na terra prometida. Aí vão 12 exploradores lá e 10 daqueles 12, que voltam os 12, porém 10 deles
vão dizerem que a terra era boa, mas que era impossível eles conquistarem, porque lá tinha gigantes, porque lá estavam os filhos de Anak, que eram gigantes, porque lá tinha povos, cidades amuralhadas, fortes, muito bem armados. Então começaram a olhar para as dificuldades e não para aquilo que Deus tinha entregado já nas mãos deles. Imagina, Deus tem uma bênção para te entregar. Deus tem algo especial para te entregar. Mas deixa de questionar as coisas do Senhor. Vamos deixar de questionar se eu vou poder receber ou se eu não vou poder receber. A Deus vai me dar isto. Mas será bom? Será errado? Como será? Será que eu vou dar conta? Será que isto, se Deus vai te dar, é porque tu é capacitado? Agora, quando nós pedimos uma bênção para o Senhor, como nós falamos aqui já faz no mês de março, um tempinho já, sobre a filha de Caleb. Deus deu uma terra para ela, que essa terra era uma herança que ela recebia do seu pai Caleb. Agora aquela terra, ela era estéril, aquela terra era seca, aquela terra não tinha água, então ela vai novamente pedir as águas de cima e as águas de baixo, para que pudesse frutificar, para que ela pudesse semear, frutificar e ter uma grande colheita. Às vezes a bênção chega, mas não chega completa, porque nós não pedimos uma bênção completa. E eu dava um exemplo de um carro. Se eu vou pedir um carro ao Senhor, eu vou ter que pedir também ao Senhor ter como manter aquele carro, como pagar IPVA, ter dinheiro para a gasolina, ter dinheiro para os pneus, ter dinheiro para tudo, para que a bênção seja completa. E este homem, Cleófas, ele não estava entendendo. Ele, como muitos outros, não entenderam o propósito de Jesus de morrer na cruz. Não entenderam isso. Eles não compreenderam isso, de que era necessário de que o Senhor morresse numa cruz. Aquilo que nós falamos no dia de ontem. Como, de uma maneira ou de outra, Satanás tentou impedir de que Jesus fosse à cruz. Porque longe da cruz ser um símbolo de fracasso, a cruz é o caminho para a tua vitória. E lá em Gálatas, no versículo número 2, no capítulo número 2, vai dizer que nós devemos de estar crucificados juntamente com Cristo. Se nós estamos crucificados juntamente com Cristo, nós vamos caminho à vitória. Jesus também nos alertou e nos disse o seguinte, lá no capítulo número 9 de Lucas, que se algum deseja seguir, deve de tomar a sua cruz para poder seguir ao Senhor. Então, tome sua cruz e siga-me, diz o Senhor. Sem cruz não existe vitória. Sem a cruz não existe portas abertas. Sem a cruz não existe salvação. Sem a cruz não existe cura. Sem a cruz não existe absolutamente nada na nossa vida que nos relacione com Deus. Nós devemos de tomar a nossa cruz. Agora, é difícil tomar a cruz? Claro que sim. Porque ao nós abraçar a cruz, nós vamos então ali, sentir a dor, vamos sentir o desprezo, vamos sentir a rejeição, vamos passar por desertos, vamos passar por dificuldades, mas em todo esse momento Deus está nos preparando para coisas maiores. Estava vendo a live para o dia de manhã e falar de um homem chamado Jefté. Esse homem chamado Jefté, ele foi um juiz de Israel. Ele foi desprezado pelo seu povo. Ele foi praticamente escorraçado pela sua família. Os anciãos da cidade, sua família, todos correram com ele da sua cidade e disseram: tu não coloca mais os pés aqui. Mas logo, em determinado momento, aqueles mesmos que mandaram ele ir embora, tiveram que ir buscá-lo para que ele viesse para salvar aquele povo. Deus estava preparando ele. Às vezes, nós temos que entender isso, que nada na vida do cristão acontece por acaso. Às vezes nós oramos e pedimos ao Senhor. Eu fui um pouco do tema de Emaús, mas está bem. Oramos e pedimos ao Senhor. Eu quero ser humilde. Então te prepara, porque Deus vai tratar contigo.
Deus vai tratar aonde? No teu ego, no teu orgulho. Deus vai trabalhar justamente ali. E Deus vai a outros que aí Senhor, me dá paciência. Aí o Senhor vai e coloca o pastor Cândido para capacitar, para estar ali junto contigo, para aprender paciência, para poder suportar o pastor Cândido. Assim é que Deus trabalha. Então nós devemos de saber aquilo que nós pedimos para o Senhor também. E sim, e também algumas mulheres da nossa companhia nos surpreenderam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Isto, os 4 evangelhos nos falam das mulheres que foram ao sepulcro. Um deles, em Mateus, diz que as mulheres, o único que dá nome completo é Marcos, capítulo 15, que Marcos diz que foi Maria, que foi Salomé. Outro diz que foi Maria Magdalena e que foi Maria também, a mãe de Jesus, e outras mulheres. Elas foram ao sepulcro, elas se levantaram à saída do sol. E o interessante é que em Marcos diz que elas iam no caminho e iam se perguntando o seguinte: quem moverá a pedra por nós? Pois tinha sido vários soldados romanos que tinham rodado uma pedra e colocado na porta do sepulcro. Porém, a palavra de Deus diz que veio um grande terremoto, veio um anjo e removeu aquela pedra da porta. Aquelas mulheres iam para o sepulcro caminhando pela fé. Elas não iam falando, e quem vai remover a pedra para nós? Olha, se elas tivessem parado ali de repente e se reuniam ali. Ali se reunia a pastora Marta, a Eliane, assim, Renata, a Luciana, tudo conversando ali. Mas e quem vai mexer aquela pedra para nós? Mas será que nós podemos ir? Nós não vamos poder com aquela pedra. E aí, se elas começassem a reunir-se ali e dizer, vamos decidir uma coisa, não vamos. Vamos voltar para casa, vamos tomar um café e vamos ver o que vai acontecer depois. Mas elas continuaram aquela caminhada de fé, crendo de que Deus ia operar na sua vida. A palavra de Deus diz que não há nada impossível para Deus. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Tudo é possível para Deus, para aquele que crê e sabe que o Senhor pode fazer o milagre. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam isto mesmo, como as mulheres haviam dito, mas eles não viram. Então ele lhes disse: ó tolos e tardos de coração, para creres em tudo o que os profetas falaram. Não convinha que o Cristo sofresse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as coisas a seu respeito. E aproximando-se da aldeia para onde iam, ele fez como que ia para mais longe. Era Jesus indo ao encontro daqueles 2 homens. Nós temos oportunidades na vida que elas nunca mais voltam. Estes 2 homens, Cleófas e o seu companheiro, eles tiveram o privilégio e a oportunidade de caminhar com Jesus. Jesus começa a ensinar, Jesus começa a falar sobre a palavra do Senhor. Ele começa a trazer aqueles códigos do Velho Testamento, que todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse, aponta para Jesus e para a redenção do homem. A própria Páscoa, que é tão falada hoje, e estamos nessa semana aqui, a Igreja Católica estabeleceu esta Páscoa que nós estamos. Então, alguns tomam essa Páscoa como algo muito sério, mas a verdadeira Páscoa está acontecendo em Israel, e ela vai terminar assim na 4ª ou 5ª-feira lá em Israel. Agora, ela começa o dia 14, em vez de a Bíblia, do calendário judaico.
Só que esse mês está entre março e abril. Sempre no dia 14. Ela nunca muda a data. Até eu estava falando outros dias ali, lembrando de algumas coisas. Por exemplo, eu nasci o 28 de junho. O 28 de junho eu vou fazer aniversário. E vou esperar os presentes. 28 de junho. Então, ali eu vou fazer aniversário. Este ano, na realidade, eu não sei que dia vai ser o 28 de junho. Nem lembro que dia foi do ano passado. Mas vamos supor que o ano passado foi uma terça, este ano pode ser uma quarta, ou pode ser uma segunda, ou pode ser uma quinta, não sei que dia vai ser ainda, não vi que dia vai ser o meu aniversário, mas vai ser o dia 28. Então, se a Páscoa começa o dia 14 de abril, como é possível que todos os anos nós temos uma mudança na Páscoa? Ela aparece em março, de repente aparece em abril, de repente ela chega até lá perto de maio. Então, podemos ver de que isso, falando assim, comumente é uma Páscoa pirateada. Mas é bom, igual porque aproveitamos para falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se aproveita para anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. Algo que nós devemos de fazer todos os dias da nossa vida. Todos os dias nós temos que lembrar da morte e da ressurreição de Jesus, que Ele morreu e ressuscitou. Por quê? Por mim e por você. Então Jesus vai falar dos profetas, vai falar de Moisés, vai falar dos Salmos, vai falar todo o Antigo Testamento, Ele vai ir falando para eles. Mas, quando Ele chega perto, Ele vai fazer, diz a palavra de Deus, como que ia para mais longe. E aí que eu estou falando das oportunidades que se apresentam na nossa vida. Aqueles homens viam ali com Jesus, mas eles estavam com seus olhos fechados, eles estavam cegos espiritualmente. Eles não conheceram a Jesus. Porém, eles, diz a palavra de Deus no versículo 29, que eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E ele entrou para permanecer com eles. Fica conosco, porque já é tarde. O que eles fizeram? Trouxeram a Jesus para dentro da sua casa. Quantos de nós permitimos ou já levamos a Jesus para dentro da nossa casa? Quantos anos faz que Jesus é hóspede na sua casa? Realmente, quando foi o dia que você disse: Jesus, entra na minha casa? Nós cantamos aquela música, entra na minha casa, aquela música sobre o Zaqueu. Entra na minha casa. E nós devemos de fazer essa oração também. Senhor, entra na minha casa. E como nós vamos saber de que Jesus está dentro da minha casa? Porque nós temos um relacionamento com Ele. Nós constantemente dentro da nossa casa, nós devemos estar conversando com o Senhor. O nosso relacionamento com Deus não se limita a este momento. O nosso relacionamento com o Senhor não se limita a uma hora e meia dentro de um templo ou dentro de qualquer lugar ouvindo uma palavra de Deus. Não se limita a participar de um GC, de um grupo de coleção e estar ouvindo uma palavra de 30 ou 40 minutos, estar interagindo ali sobre a palavra de Deus. O nosso relacionamento de Deus não se limita a isso. Nosso relacionamento com Deus, ele deve ser constante e permanente no nosso dia a dia. A palavra de Deus nos exorta a orar sem cessar. Isso é o que nós devemos de fazer. Às vezes, ele está pensando bobagem, estamos cozinhando ali, fazendo ou lavando roupa, ou trabalhando, fazendo qualquer outra coisa. Em vez de nós estar ouvindo uma rádio secular, ouvindo música mundana, ouvindo notícias ruins, nós podemos estar ouvindo um louvor, podemos estar adorando o Senhor, podemos estar glorificando o Senhor, podemos estar orando, podemos estar em comunhão com Deus. Se não temos rádio, não temos televisão, nós podemos estar nós mesmos louvando o Senhor. E ali naquele lugar, não interessa se tem voz bonita ou se tem aquele tempo
na música, tem isso, tem aquilo, não interessa nada disso. O que interessa é que nós possamos adorar ao Senhor, sim, em espírito e em verdade. E eles tiveram essa oportunidade. Eles tiveram essa oportunidade de convidar aquele homem que eles não conheciam para que entrasse na casa deles. Agora, aconteceu que, estando assentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou e partiu e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram e ele desapareceu de diante deles. Eles conheceram a Jesus quando Jesus parte o pão, fazendo uma referência à Santa Ceia, aquilo que nós vamos participar nesta noite. Era uma referência à Santa Ceia. Quando Jesus toma o pão e parte, diz que seus olhos são abertos. Jesus é o pão que vem do céu, que foi partido por nós. Literalmente foi partido por nós. Isso está em João, capítulo número 6, onde Jesus diz: eu sou o pão que desci do céu. Ele é o verdadeiro pão. Ele é o verdadeiro Cordeiro Pascual. Quando nós participamos da ceia, nós estamos lembrando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É isso que nós fazemos. Cada vez que participamos da ceia, nós participamos uma vez por mês, o primeiro domingo do mês. Mas a palavra de Deus diz lá em Coríntios 11, diz que cada vez que nós reuníssemos, éramos para fazer isto, disse Jesus, fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. É partir o pão e participar do cálice. É isso que Jesus nos ensinou. Por questões aí, não sei por que se faz uma vez ao mês. Está certo aí. Era para ser em cada culto, em cada reunião que nós reuníssemos de participar da ceia. Mas aqueles homens lembraram justamente da Santa Ceia. Na Páscoa, quando Jesus estava sentado na ceia, na última ceia de Jesus, que ele estava ali com seus 12 discípulos, que foi a noite que Judas o traiu também, que Judas se levantou, foi e traiu Jesus por 30 moedas de prata. Jesus ali, ele parte o pão, nos diz a palavra do Senhor. Ele parte o pão e dá o cálice. Ele vai partir o pão e vai dizer: tomai, este é o meu corpo. Logo ele dá o cálice e diz: este é o meu sangue. Depois que ele se abre. Mas o interessante é que no relato da Santa Ceia não se fala do cordeiro. Pois a ceia da Páscoa era um cordeiro. Está lá em Êxodo, capítulo 12, em diante ali, você vai encontrar tudo aquilo que Deus ordenou que fosse feito na Páscoa, para o povo de Israel, não para nós. Nós somos gentios, nós não somos o povo de Israel, nós somos enxertados no povo de Israel. Nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo das promessas do Senhor que Ele fez para o povo de Israel. Então nós tomamos posse também dessas promessas. Então, ali na Páscoa, Jesus, na última ceia, Jesus transformou aquela Santa Ceia em outra, como poderia dizer, em outra Eucaristia, que é a Santa Ceia. Ele mudou o significado ali daquela Páscoa, porque o Cordeiro Pascual estava sentado com eles ali. Quando Jesus morre, às 3 horas da tarde do dia da Páscoa, quando ele morre às 3 horas da tarde, às 3 horas da tarde também, lá no templo, estava sendo sacrificado o Cordeiro Pascual. Não foi coincidência. O verdadeiro Cordeiro de Deus, como disse João, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, estava sendo crucificado no Monte Gólgota. Às 3 horas da tarde, a Bíblia diz, na hora nona, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Logo ele vai dizer: consumado é. Está tudo feito, não tem mais nada para ser feito.
e ali ele morre. E nesse momento, o Cordeiro Pascual, lá no altar do holocausto, frente ao templo, estava sendo degolado também. Agora, Emaús, o que significa? Emaús, a palavra Emaús significa ardente, significa quente. E nós vamos ver o que diz aqui. E aconteceu que, estando sentado com eles à mesa, ele tomou o pão e o abençoou e partiu e deu-lhes. E os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. E eles disseram um para o outro: não ardia nosso coração enquanto ele falava conosco no caminho, e quando nós abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e retornaram para Jerusalém e encontraram os 11 reunidos e os que estavam com eles, dizendo: de fato o Senhor está ressuscitado. E apareceu a Simão, e eles contaram que coisa tinha acontecido no caminho e como reconheceram no partir do pão. Eles reconheceram justamente nesse momento, quando ele parte o pão. Arde o nosso coração. Não ardia o nosso coração quando ele falava da palavra de Deus? Meus amados, queridos irmãos, nós devemos de viver uma vida cristã de tal maneira que quando nós abrimos a palavra do Senhor e começamos a ler a palavra do Senhor, algo tem que acontecer no nosso interior. Nosso coração ele deve começar a arder. O nosso coração deve começar a arder também, para nós buscar mais e mais do Senhor. Eu estou seguro que se você tomar esta passagem que falamos hoje, do versículo 13 até o versículo 35 do capítulo número 24 de Lucas, você vai encontrar uma palavra que vai falar diretamente com você. Você vai encontrar uma promessa de Deus nestes versículos. Assim como em qualquer outra passagem da Bíblia, onde você começar a ler pausadamente, não a lo louco, não pensando que vai me dar sono, que vai me dar cansaço. Não, vai aquilo ali, vai como se estivesse alimentando-se com uma sobremesa gostosa e começa a ler a palavra de Deus e começa a perguntar-se a si mesmo: que Deus quer falar comigo através desta palavra? É importante nós ter o nosso próprio devocional cada dia pela manhã. Que nós possamos, cada dia pela manhã, ter o nosso próprio devocional. Ah, mas eu não posso, porque às vezes nós nos levantamos já sobre a hora. Alguns se levantam às 7, outros às 8, outros às 9, outros às 10. E já estão ali, já atrasados para determinadas coisas. Então, se o meu hábito é me levantar às 10, então vamos fazer um esforço e vou começar a me levantar às 9. Então, eu tenho uma hora para preparar um café, preparar um chimarrão, me escovar os dentes, pentear, me arrumar e fazer o meu próprio devocional e a minha própria oração a cada dia. Eu tenho certeza absoluta de que Deus vai falar com você, de que Deus vai falar através da sua palavra na sua própria vida. Amém? Amém. Amém? Amém. Vamos nós colocar em pé então nessa noite, porque vamos participar também da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos fazer seguir, como se diz, vamos continuar já na Santa Ceia. 1 Coríntios, capítulo número 11. Vamos para então, em nome de Jesus, vamos preparando o nosso coração para poder participar da ceia. Eliane aqui, Caciquinha, está aí conectada conosco, não é Eliane essa, é outra Eliane. A Mônica lá no Uruguai, a
pastora Nara em Porto Alegre, pastor Vicente em Montevidéu, Agostina em Uruguai, Miriam aqui em Caçaqui e o José também aqui em Caçaqui. Que Deus abençoe as suas vidas nesta noite. Vamos estar orando depois por a vida de cada uma dessas pessoas que também estão conectadas aqui na live. Então,